Meu nome é Vitor Hugo e eu vou apresentar para vocês agora os integrantes do meu grupo, que é a Fernanda Gontijo, a Giovana Macedo, a Juliana Moretti, a Amanda Romão, a Bárbara Del Monte e a Beatriz Duranzi. O nosso grupo vai falar sobre o filme História de um Casamento. História de um Casamento conta a história de um casal que está passando por um processo de divórcio. A Nicole, que é interpretada pela atriz Scarlett Johansson, ela é casada com o Charlie, que é interpretado pelo ator Adam Driver. A Nicole, ela larga a sua vida de atriz de cinema e de televisão para viver uma vida de esposa e mãe, enquanto o Charlie, ele é um diretor e ele quer dirigir uma companhia de teatro, no qual a Nicole também acaba fazendo parte por um momento. Após muitos anos de casados, eles decidem se divorciar. Nesse casamento, eles têm um filho de 8 anos, que é o Henry, e quando a Nicole decidiu se divorciar, eles decidiram que eles não iam contratar advogados no momento. Até que a Nicole, ela contrata a Nora Fashel, que é uma advogada especialista nesse caso de separação. O que obriga automaticamente o Charlie a também contratar um advogado para que eles possam lutar pela guarda do filho na justiça. Ao longo do filme mostra as dificuldades, os obstáculos que eles enfrentam nessa separação de divórcio, que é um processo bem difícil, e mostra também como os dois fazem para preservar o filho, para que ele não sofra muito com essa separação. Os principais atores do filme é a Nicole, o Charlie, o Henry, que é o filho deles, e a advogada Nora Fashel. O filme ele foi indicado a 6 categorias do Oscar, como na categoria Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro e Direção, e também Melhor Trilha Sonora. O drama é baseado em uma história real, que é a história de separação do próprio diretor e roteirista do filme, que é o Noah Baumbach. Foi lançado em agosto de 2019 na plataforma de streaming Netflix e também foi produzido pela Netflix. Além disso, a duração do filme é de 2 horas e 16 minutos. Agora eu vou falar sobre a representação real, abstrata e simbólica. A obra A História de um Casamento é um filme que ele expõe, né, ele mostra a dificuldade de um fim de um relacionamento. Ainda mais por ter um filho e pela briga deles mesmo, né? E eu acho que o filme inteiro, ele mostra uma representação real, porque realmente acontece isso, né, em todos os casamentos. O simbólico, a cena que eu escolhi foi a briga entre o Charlie e a Nicole, quando eles estão na sala, discutindo sobre Los Angeles e Nova York, que é onde eles vão morar. E até que eles começam a entrar num dilema entre a relação dos dois, sobre o porquê que não deu certo, sobre a traição do Charles e a simbologia que tem nisso, né? A parte simbólica que tem nessa cena, porque ela é toda real. A parte simbólica que tem nela é que o filho, ele é representado pela caixinha de suco que fica ao lado direito de Nicole. Eu acho essa cena muito importante porque mostra, né, a real situação entre os casamentos quando chega ao fim. E também como o filho ele ainda está presente entre os dois. E como o Charles, ele foi extremamente, posso dizer, machista, né, com ela. Ele atacou ela de uma maneira muito agressiva e que no final, mesmo assim, ela ainda deu um apoio para ele. Eu acredito que realmente ela ama ele, né, como ela diz tanto no filme. E que isso é uma situação muito real. Quando a gente fala de identidade visual, nós estamos falando sobre o conjunto de elementos que formam e querem transmitir uma ideia principal. No caso de História de um Casamento, o roteiro em si e o afastamento dos principais personagens fazem com que a gente perceba que, apesar deles terem se separado, eles ainda têm sentimento um pelo outro. Então, isso demonstra que a ideia principal do filme é que o divórcio, ele não é o término do sentimento, mas a transformação deste. Já a identidade visual no cartaz, ela é composta pela marca, que também inclui o logotipo e o signo visual. O logotipo é o nome do filme, que nós usamos uma tipografia, principalmente na palavra casamento, uma tipografia romântica, que vai representar a ideia que nós temos sobre o filme. O signo visual, são os elementos visuais que estão presentes
no cartaz. No caso, o que mais a gente dá ênfase é a família ao fundo, feliz, que demonstra amor e compaixão. O diretor do filme, Noah, tem o divórcio como um tema recorrente. Ele já fez um primeiro filme chamado A Lula e a Baleia, que também tratava da separação de um casal. Ele afirma, no caso de História de um Casamento, que há elementos já vividos por ele, no caso, a separação, porém que não chega a ser uma história autobiográfica. No filme, ele pesquisa bastante com pessoas que já passaram pelo divórcio e também com profissionais psicólogos que tratam disso, para poder fazer um bom roteiro. Tudo isso, esses elementos, contribuem para que haja uma boa identidade visual. Com relação ao suporte visual, o nosso grupo deu ênfase no roteiro em si. Ele é iniciado com os principais personagens lendo cartas de amor um ao outro e declarações muito bonitas. Porém, ao longo do filme, a Nicole, ela querendo uma liberdade profissional, percebe que não existe tanto amor assim. E o que acontece é que ela se doa muito mais do que o Charlie. Com isso, eles querem uma separação de forma amigável, principalmente para poder preservar o filho. Porém, não é o que acontece, acaba tendo desgaste de ambas partes. Em se tratando de suporte visual, vemos que o clima do filme é de tensão, marcado pelos desentendimentos entre Charlie e Nicole, os personagens principais da trama. Não há muito movimento, como se estivéssemos assistindo um filme de ação. As características presentes são de filmes de drama mesmo, com uma coisa mais parada e lenta. Porém, há uma parte em que há movimento, naquela cena famosa em que Charlie e Nicole brigam. E eles ficam inquietos, levantando e sentando toda hora e mudando de ambiente. Também, se tratando de cenário, observamos um ambiente mais limpo, com visual clean e minimalista. Não há muitas texturas no filme e as formas são apresentadas na representação real, como em objetos do cotidiano. Agora eu vou falar um pouco sobre o contraste do filme e também do cartaz. O contraste ele depende das cores, então em caso que nós temos cores mais vivas, mais vibrantes, automaticamente o contraste também vai ser mais alegre. Quando nós temos cores mais fechadas, mais tristes, o contraste também vai ser mais fechado. E no filme nós percebemos algo muito interessante, que quando o casal está se dando bem, eles estão alegres, as cores também são mais coloridas. Então, as cores combinam com o momento do casal, elas respeitam o contexto. Então, por exemplo, quando o casal está feliz, conversando, trocando elogios e tudo mais, as cores ficam mais alegres. Por exemplo, nessa cena aqui, os dois estão bem um com o outro e aí nós vemos cores mais abertas, vemos uns tons de azul, tons de roxo, até um vermelho. Agora, quando o casal briga, o contraste fica bem mais fechado, porque as cores também ficam mais tristes. Essa cena aqui é um exemplo. O casal tinha acabado de ter uma briga muito pesada e aí as cores se tornam mais fechadas e o contraste também. Então, nós vemos que as cores e o contraste respeitam os momentos do filme. No cartaz, nós tentamos ser fiéis ao filme. Como no filme não tem muitas cores vibrantes, não é um filme muito colorido, até porque se trata da história de um divórcio, então não teria por que você usar várias cores coloridas, super alegres, como se fosse uma história de amor daquele tipo que no final tenham felizes para sempre. Nesse caso aqui, não. O casal tá se separando, tá vivendo uma briga judicial
Então, esses tons mais fechados combinam mais com o filme. Nós temos algumas exceções, cenas como a primeira que eu mostrei, em que é mais colorido, mas no geral as cenas possuem tons mais fechados e automaticamente também o contraste. E aí aqui o cartaz. No cartaz, então, nós tentamos respeitar isso. Nós não quisemos usar cores muito abertas, nós usamos cores mais fechadas para sermos mais fiéis ao filme e ao contexto também, né? Porque não combinaria muito essas cores muito alegres com a história de um divórcio, que é algo triste, obviamente, né? Triste para os dois, triste para os filhos, e é isso. Agora eu vou falar sobre repetição. Repetição tanto no filme quanto no cartaz. Repetir um elemento, cores ou objetos na cena dos filmes faz com que o observador siga um conjunto de imagens que levará ele a entender o filme de acordo com os acontecimentos. Sem a repetição, a arte ela fica sem o conectivo visual, fazendo com que o observador ele se sinta perdido. No filme, nós percebemos que a cena sempre acontece no mesmo lugar. Na casa do casal, na casa do Charlie, na casa da mãe da Nicole, no carro, na rua. E sempre acontece com as mesmas pessoas, que é o Charlie, o Henry, a Nicole, a Nora Fashel, que é a advogada. Então a história sempre acaba passando pelos mesmos lugares e com as principais pessoas do filme. No cartaz temos a imagem dos protagonistas, que é o casal, Charlie, a Nicole e o Henry, e as cidades em que acontecem a história, que é Nova York e Los Angeles. A história acontece nessas cidades porque a vida do casal está em volta dessas duas cidades. Agora eu vou falar sobre as perspectivas, tá bom? Existem 3 tipos, a cônica, a cavaleira e a isométrica. Eu acredito que este filme ele tenha muita perspectiva técnica, devido à boa qualidade, a imagem, né? É uma ótima imagem. Também o ângulo da câmera, que no caso é o que diz as perspectivas. A perspectiva cavaleira, ela mostra uma cena mais real e objetiva, isto é, ela mostra a imagem com mais profundidade e dá um melhor ângulo, né? Por exemplo, aqui eu estou numa perspectiva cavaleira. Agora eu vou falar um pouco sobre a perspectiva isométrica. Essa perspectiva ela é mais voltada para a esquerda, como estou mostrando aqui no vídeo, e ela traz uma menor deformação na imagem. Então isso significa que o quê? Que a imagem ela é mais ampla, né? Que tem uma boa qualidade e que ela mostra mais o local, como uma imagem que a gente colocou como um exemplo. A perspectiva cônica, ela mostra uma cena mais alta, né, do que a isométrica, como está aqui também no vídeo, e também ela traz uma coisa mais horizontal. Dentro que essas perspectivas que a gente trouxe, elas são extremamente importantes nos filmes e traz um ar de profissionalidade maior, porque eu acredito que essas perspectivas, elas dizem mais sobre a imagem, né? Dizem mais sobre a cena do que está ocorrendo. Também como a gente trouxe nessa perspectiva aqui da cônica. No filme, podemos observar um alinhamento das cenas para dar continuidade e sequência à trama. Ele começa com Nicole e Charlie falando sobre o que amam um no outro, dando a entender de que o casamento deles é feliz. Mas quando essa parte acaba, conhecemos o verdadeiro cenário, o iminente divórcio. Ao longo da trama, a tensão entre eles vai aumentando até que piora na cena da grande discussão. Essa forma de sequência escolhida pelo diretor possibilita que os espectadores consigam entender o verdadeiro sentido do filme, levando ao alinhamento e dando continuidade na construção das cenas na mente de quem assiste. O uso de plano close-up no filme é bastante marcante por em diversas cenas mostrar o espaço que os personagens se encontram. Um claro exemplo disso é na cena do metrô, em que os personagens já são posicionados em lados opostos da cena para mostrar o espaço, para mostrar o entorno. Além de possuir um ponto de fuga, ou seja, o ponto de partida em que as linhas de criação vão se convergir e dar uma ideia de distância e profundidade. No caso, o ponto de fuga é a porta do outro lado do vagão, por fazer com que o observador olhe diretamente para aquela porta. Já no cartaz, fizemos uso de 3 leis de Gestalt: a lei do fechamento,
segregação e pregnância. A lei do fechamento parte do princípio de que nosso cérebro fecha uma imagem mesmo apresentado somente a traços inacabados ou silhuetas. No caso do cartaz, só de a gente ter uma ideia do que se trata, a gente já consegue visualizar a silhueta do perfil dos personagens principais. A lei da segregação foca-se na capacidade do nosso cérebro em isolar ou focar em um objeto sobreposto a partir da sua variação estética. Ainda usando o exemplo da silhueta, as silhuetas possuem uma tonalidade um pouco mais escura se comparadas com a imagem da família que toma toda a extensão do cartaz, fazendo com que sejam dos primeiros elementos que a gente bata o olho e já percebe. A lei da pregnância de que menos é mais defende que a composição deva ser simples e direta. No caso, a fonte que usamos para compor o nome do filme apresenta justamente isso, por ser de fácil compreensão e interpretação. A cena da família empurrando o portão é um exemplo da lei da unidade, já que o portão se segrega dos objetos da sua volta, que seriam a família, e a estrada que leva para casa, formando uma única unidade. A cena da Nicole e a advogada no tribunal possuem a lei da semelhança e proximidade, já que ambas as personagens estão posicionadas uma bem próxima da outra e possuem uma postura semelhante, já que as duas estão com as pernas cruzadas e olhando para o mesmo lugar, nos levando a crer que as duas pertencem a uma mesma unidade. Eu vou falar sobre a semiótica. A semiótica é dar significado pra gente, através dos signos. Bom, o filme História de um Casamento, ele traz à tona a separação de um casal. Porém, ele ressalta muito a existência do amor que existe entre eles. Apesar de ter a separação como enredo principal, há muitas emoções por trás de tudo, por trás do divórcio, que torna o filme muito mais sensível. A gente espera ser uma coisa ruim por ser uma separação, e por mais que seja uma separação e por mais que seja uma coisa ruim, desperta coisas muito mais profundas na gente. Uma cena que intrigou bastante todos que assistiram, inclusive nós que fizemos o trabalho sobre o filme, que foi a cena em que o Charlie e a Nicole brigam no apartamento. Ele dá um soco na parede, isso mostra o quão estabilizado ele tá, e por mais que ele grite, você percebe a emoção, você percebe que ele não queria aquilo, muito menos a Nicole, percebe que ainda existe afeto e carinho um pelo outro, porque nessa mesma cena ele ajoelha e abraça as pernas da Nicole com um pedido de socorro e dizendo que tá cansado. Por mais que eles falem coisas ruins um pro outro, a afeição, a forma que eles se colocam na cena, a gente percebe que eles mesmos não aguentam mais. Sobre a semiótica do cartaz que nós fizemos. Bom, o cartaz tem a foto do casal, do Charlie e da Nicole, os prédios representando as cidades, as ruas, os carros. São representações virtuais de algo real, ou seja, nós vemos as imagens do cartaz e já remetemos a algo do nosso dia a dia. Traz uma significância pra gente, já existe isso na nossa mente. As cidades que representam Charlie e a Nicole são Nova York e Los Angeles. A gente já percebe a diferença entre eles justamente pelas cidades. A imagem do fundo, representando a família, são índios que indicam carinho, afeto, alegria, algo que realmente existiu entre a família. E a gente percebe que se trata de uma família, antes mesmo de assistir o filme, só vendo o cartaz, porque tem o filho deles junto com ele. Enfim, tanto o filme quanto o cartaz que nós criamos, eles mexem com os nossos sentidos, fazendo com que a gente dê significado
a eles de coisas que nós já conhecemos. Agora eu vou falar sobre as cores que predominam no filme e também no cartaz feito pelo grupo. Na obra A História de um Casamento, predominam cores mais pastéis e terrosas, e a temperatura de cor é amarelada. Nas cenas, os ambientes são, na sua grande maioria, amarelo claro, bege ou branco. Também vemos cores como azul bebê, marrom escuro e vermelho terroso nas roupas dos personagens e nos objetos. Já no cartaz, escolhemos uma paleta com as cores parecidas do filme. São 4 cores: um nude amarronzado meio laranja e um vermelho terroso que representa um amor ainda existente entre Nicole e Charlie, mesmo que não tão vivo. Também temos um amarelo claro, meio esverdeado, e um amarelo mostarda, que representam o amarelo bem presente no filme inteiro. E também temos um verde acinzentado bem escuro, que representa a frieza com que os personagens Nicole e Charlie se tratam frente aos conflitos existentes entre eles. Falando da tipografia desta obra, logo no começo ela aparece nas cartas que o casal escreve com uma letra cursiva mais delicada. Ao longo das cenas ela aparece também nos papéis de divórcio e nas fotografias que estão na casa da sogra de Charlie. Nesta imagem, podemos observar que o título da matéria emoldurada está escrito com a letra de forma, mais teatral, enquanto o corpo do texto é também escrito com letra de forma, porém mais legível. Para o cartaz, escolhemos 3 fontes, a Playfair Display, Playball e Bebas Noi. Escrevemos no centro o título do filme, sendo que História de um foi escrito com a primeira tipografia citada, com serifa, deixando-a mais moderna. E Casamento foi escrito com a Playball, que é mais romântica pelo formato da letra. Também os nomes dos atores principais, Scarlett e Adam, foram escritos com outra tipografia, a Bebas Noi, que é mais discreta. Eu vou falar sobre intencionalidade, aquelas que nós vimos na última aula. Tem a 1 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2 e 1 mais 1 igual a 3. Para isso, eu vou usar 2 exemplos do filme e vou também analisar o cartaz. Nessa primeira cena aqui, nós temos um exemplo de 1 mais 1 igual a 3. É um diálogo entre a Nicole e a sua advogada Nora, em que a Nora fala sobre o casamento da Nicole com o Charlie, mas é uma fala muito ampla, que nós podemos pensar muito além do casamento dos dois, porque nessa fala ela mostra o quanto a nossa sociedade ainda é muito patriarcal e muito machista, mostrando que existem vários exemplos ainda na nossa sociedade de mulheres que acabam abrindo mão de seus sonhos em prol de um casamento e tal. Então, é uma intencionalidade 1 mais 1 igual a 3. Nesse outro exemplo aqui, nós temos a intencionalidade 1 mais 1 igual a 2, que é a intencionalidade do complemento. Nós temos a Nicole falando sobre o Charlie e, ao mesmo tempo, nós vemos cenas do Charlie que comprovam aquilo que a Nicole fala, ou seja, um complementa o outro. A fala dela complementa a cena e, ao mesmo tempo, a cena complementa a fala dela. Então, é um caso de intencionalidade 1 mais 1 igual a 2. Agora, falando do cartaz. No cartaz, nós temos um exemplo de intencionalidade 1 mais 1 igual a 2 também, que é a intencionalidade, mais uma vez, do complemento. Então, nós temos o título, História de um Casamento, e ao mesmo tempo nós temos as imagens, De um lado tem a Nicole, do outro lado tem o Charlie, e cada um deles sendo representado junto com as cidades às quais eles gostariam de morar. Então, a Nicole está do lado de Los Angeles, o Charlie está do lado de Nova York. E cobrindo todo o cartaz, nós temos com uma transparência maior uma imagem que tem a Nicole, o Charlie e o filhinho deles. E aí, quando a gente vê só o título ou só essas imagens, a gente já pode ter uma ideia sobre o que se trata o filme. Mas quando a gente vê junto o título e as imagens, a gente já consegue ter um complemento muito grande para a gente entender um pouco do filme mesmo antes de assistir. Então, por exemplo, vendo esse cartaz, a gente já pode imaginar, Bom,
É a história de um casamento, o título nos diz isso. E ao mesmo tempo a gente vê, bom, é esse casal aqui, né, que está representado na imagem. E ao mesmo tempo também nós somos levados a acreditar que aquele é o filho deles. E aí podemos ter algumas interpretações sobre as cidades, né? Mas é isso, é um complementando o outro. O título complementando as imagens complementando o título, sendo assim intencionalidade 1 mais 1 igual a 2. É isso.